Agora abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 24 e o versículo de número 10, e nós vamos ler dois textos bíblicos para depois eu transmitir a mensagem que Deus colocou no meu coração para a noite de hoje. Glória a Deus. Gênesis capítulo de número 24 e o versículo de número 10. E o servo tomou 10 camelos dos camelos do seu senhor e partiu, pois que todos os bens de seu senhor estavam em sua mão. E levantou-se e partiu para a Mesopotâmia, a cidade de Naor. Versículo de número 63, do mesmo Gênesis 24. Diz assim a palavra do Senhor: E Isaque saíra a orar no campo à tarde, e levantou os seus olhos e olhou, e eis que os camelos vinham. Amém? É isso. Você viu que os camelos foram e os camelos voltaram. Os camelos foram para a Mesopotâmia e os camelos voltaram da Mesopotâmia. O que você não sabe é que essa distância, ela é cerca de 800 quilômetros de deserto. Então, um cavalo, por mais bonito que fosse, não conseguiria fazer essa viagem, não chegaria do outro lado, e se conseguisse, não chegaria, não voltaria. Só mesmo o camelo teria o suporte, a resistência, a estrutura para fazer uma viagem dessa. E hoje eu quero comparar você ao camelo. Quero dizer para você que o camelo tem muito a ensinar qualquer cristão. O camelo tem algumas coisas que é só o camelo mesmo que tem, o outro animal não tem. E essas qualidades nos ensinam sobre a nossa fé cristã. A primeira coisa importantíssima no camelo, única do camelo, é que o camelo, como você assistiu no vídeo ali, em 13 minutos ele consegue beber 100 litros de água. E se ele tem 100 litros de água em seu corpo, ele consegue ficar até 6 meses. Ele consegue viver uma longa temporada no meio do deserto sem precisar beber água. Forte, né? O camelo consegue atravessar o deserto porque ele bebe bastante, ele cria um reservatório, e esse depósito dele dá suporte para que ele possa caminhar no meio do deserto. Ainda que o sol esteja escaldante, ele tem estrutura para chegar do outro lado. Se você não sabia, meu irmão, você foi convidado para chegar na terra prometida que dá do outro lado deste deserto. Se você não sabia, vou te avisar, mas eu sei que você sabe, as provações, as adversidades são como aquele sol quente que cada vez mais queima a sua pele. Um compositor muito sábio escreveu uma letra chamando a igreja de igreja morena, igreja queimada pelo sol, mas firme, caminhando rumo ao seu noivo que aguarda do outro lado. Se você quiser chegar do outro lado, acredite em mim, você não pode viver na reserva. Você não pode viver só com a unção, a graça do dia após dia. Você precisa criar depósitos de Deus na sua vida. Você precisa se encher do Espírito Santo na hora da adversidade e na hora dos momentos bons também. Quando tudo vai bem, o crente tende a esquecer-se de estar na posição com Deus.
Quando as coisas vão bem, ele relaxa a sua vida espiritual. Ele já não ora como ele orava, ele já não jejua como ele jejuava, ele já não lê a palavra como ele lia, e ele vai se esvaziando, e quando chega a hora da adversidade, ele não tem estrutura. Então aprenda com o camelo, encha a tua vida da palavra de Deus, encha a tua vida do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós devemos nos encher do Espírito Santo em Efésios 5:18. Mas a Bíblia também diz em Efésios 3:17 ao 19, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede em todo o entendimento, para que sejais cheios, transbordantes, plenos, completos de toda a plenitude de Deus. Acredite, irmão, acredite, irmã, se você quer chegar do outro lado, você precisa se encher agora. Você não pode desperdiçar a oportunidade de encher o seu depósito da palavra de Deus. Você não pode desperdiçar a oportunidade de ter um relacionamento mais íntimo, mais próximo com Deus. Você não sabe o que vem depois. Lá em Eclesiastes capítulo 12 está escrito: lembra-te do teu Criador nos dias de tua mocidade, antes que venham os dias maus. É uma promessa. Os dias maus virão. Enquanto você tem vigor, enquanto você tem saúde, enquanto você tem força, busque ao Senhor, se aproxime do Senhor, se encha da graça do nosso Senhor, porque quando o dia mau chegar, quando o sol escaldante brilhar, você terá em depósito, você estará cheio do amor de Deus para suportar a provação. Ainda hoje conversava com o presbítero Jefferson. Ele foi à cidade de Assis, onde eu fui pastor um tempo, e ele disse: meu Deus, pastor, mas como tem desviado naquela cidade? Eu falei: eu sei. Eu sei, porque eu fui andar, fazer visita, chamar o povo para a igreja, e cada casa que eu chegava as pessoas diziam: não, eu já fui crente, não, eu já fui obreiro, eu já fui presbítero, eu já fui pastor. Eu falei: mas como que pode você me dizer que já foi obreiro, se o vizinho do lado também disse que já foi crente? Aí ele me perguntou: por que será, pastor, que é tanta gente desviada naquela cidade? Eu falei: porque faltou se encher da palavra de Deus. Faltou buscar proximidade com Deus enquanto estava na igreja. Viveu uma religiosidade, viveu uma cultura evangélica, um modismo da época, mas não se encheu do Espírito Santo, não se encheu do conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, nunca compreendeu o que é salvação, nunca discerniu o reino espiritual. E quando chegou a hora da adversidade, não tinha onde firmar os pés, não teve forças, caiu, pereceu. Se tirar uma radiografia, um raio-x, fazer uma análise da igreja do tempo moderno, a maioria está na reserva. O crente hoje está assim: eu preciso ir para o culto, desesperado, eu preciso de uma palavra, o pastor tem que pregar algo para me encher, eu estou vazio. Irmão, você está dependendo do teu pastor? Fala sério. Teu pastor é um ser humano. Se você usar ele como espelho, lembre-se, o espelho quebra. Espelho quebra.
A Bíblia não diz para você ficar se baseando no pastor, no irmão tal, no obreiro tal, esperando receber alimento dessas pessoas. A Bíblia diz que você tem que olhar para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você tem que chegar próximo de Jesus. É bom a comunhão com os irmãos, é maravilhoso estar como família, cheio do Espírito Santo, mas se você não se encher da graça, da palavra, não ter um relacionamento íntimo, você pode se afastar de uma hora para outra. Aleluia. Tenha depósito. Segunda qualidade do camelo, que nos traz uma lição muito importante: o camelo enxerga no escuro, irmão. Eita, é forte, hein? O camelo tem infravermelho. Não tem infravermelho, eu estou exagerando. Mas o camelo enxerga no escuro, tá, irmão? O povo está andando com o camelo, está montado no camelo, está de noite, não está enxergando nada, mas o camelo está sabendo onde está indo, ele enxerga no escuro. Você está posto num lugar que é tomado pelas trevas. O príncipe das trevas reina neste mundo. Ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes seja revelado o evangelho de Cristo. Satanás cegou o entendimento das pessoas. O mundo está em trevas. O mundo está tomado pelas trevas. Ai, 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 pastor. Mas você que é cheio do Espírito Santo, você que é um crente salvo, a Bíblia diz, olha só, João 8:12, Jesus falou: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. O mundo está cegado pelo maligno, mas você tem a luz de Deus para te direcionar. Você não está no escuro, você está debaixo da claridade, da potente luz de Cristo na sua vida. Você não precisa estar confuso, sem saber para onde ir. Ai, meu Deus, que direção eu vou tomar? Porque Cristo lhe mostra o caminho, Ele é a luz. Que bom, pastor, que Ele é a luz. Maravilha mesmo. Mateus 5,14 diz: vós sois a luz do mundo. Não dá para entender um crente que não sabe para onde vai. Não dá para entender um crente que fica um tempão na vida sem saber o que fazer, sem ter uma direção tomar. Já tomou uma decisão? Ainda não, estou esperando uma... Irmão, você é luz, Cristo é luz. Como que você pode viver num mar de confusão, se Ele tem a revelação, o discernimento, a iluminação para você? Sem o Espírito Santo você é um cego, você não enxerga nada no mundo espiritual, mas com o Espírito Santo os seus olhos se abrem, você tem o discernimento das coisas. Aleluia, glória a Deus. Só para mim encerrar esse segundo ponto: se porém os teus olhos forem maus, todo o teu corpo será tenebroso. Se os teus olhos estão fechados, todo o teu corpo está em perigo. Você pode se acidentar dentro de casa, você pode trombar com o próprio irmão. Não tem luz, não vê, você não discerne aonde as coisas estão. Você não sabe aonde é a saída, porque teus olhos estão tapados. Você é um cego. Mas se você tem a luz de Deus, então você sabe aonde está o seu irmão, sabe o lugar dele, sabe o seu lugar, sabe onde é a saída, pode mostrar o caminho para alguém, porque tem luz, você vê. Ou será que um cego pode guiar outro cego? Jesus disse que não. Se um cego for guiar outro cego, os dois vão cair no precipício. Às vezes, para diminuir a prova, um cego se agarra com o outro e vão os dois sofrendo, arriscando, tentando achar o caminho.
Mas no mundo espiritual tem um monte de gente assim. No mundo espiritual tem muito cego agarrado um com o outro, fala assim, vamos tentar achar a saída. Mas se uma pessoa, por mais cega que seja, por mais tempo de cegueira que esteja, e uma pessoa de luz chegar do lado, pegar a mão, esse cego está seguro. Porque essa outra pessoa que tem aqui do lado, ele vê. Pode confiar, ele enxerga, ele sabe se dá para ir ou não dá, porque ele está vendo, ele tem luz. Tem tanta gente que está esperando você dar uma agarradinha do lado. Há algo maravilhoso em você. Sabe o que? Quando você agarra a pessoa do lado e vai levando para o caminho da luz, daqui a pouco as escamas que haviam nos olhos dela caem, e ela passa a enxergar igual você. Ela consegue ver o caminho. Aí ela olha para você com gratidão e diz, obrigado, obrigado, eu conheço gente que tá no estado que eu estava, vou lá buscar. Ou não também, né? Ou não tem vontade de buscar ninguém, só continua caminhando. Livre estou enxergando, quão cego eu andei, mas agora estou vendo, estou livre, graças a Deus. Em ti a luz. Terceira qualidade do camelo: um camelo suporta os dois extremos. Caso você não saiba, o deserto de dia é um calor de ferver os miolos. A pessoa tem alucinação, vê coisa que não existe durante o dia por causa do calor, irmão. As cobras até se escondem, não quer sair durante o dia porque é muito quente. Mas durante a noite é um frio, irmão, é um frio de congelar. O deserto tem esses dois extremos. Se você vai para o deserto, você tem que saber suportar o calor, mas tem que saber suportar o frio, tem que estar preparado para o frio. Verdade, é tão verdade isso, que a Bíblia diz que quando o povo de Israel saiu para o deserto, para chegar à terra prometida, tinha duas situações. Durante o dia havia uma coluna de nuvem, a coluna de nuvem fazia sombra para o povo de Israel, e durante a noite, pastor, uma coluna de fogo, que não só iluminava o caminho, mas também aquecia o povo que estava debaixo da coluna. Vou dizer para você bem rápido e fácil de entender: se você não estiver debaixo da nuvem do poder de Deus, do Espírito Santo, você não vai chegar do outro lado. Se quiser sobreviver a este deserto que você está enfrentando, você precisa suportar o calor e suportar o frio. E para você suportar, só mesmo sendo cheio do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Tem que saber, irmão, você como cristão tem que saber a hora que está calor e a hora que está frio. Tem hora na vida da gente que as coisas estão tão quentes que, irmão, dá vontade de sair batendo em todo mundo. Dá vontade de fazer igual o Rambo, pegar uma metralhadora e sair matando pareio. Mas não é de Deus essa vontade não, irmão, tá? É o diabo que está falando para você: faz uma loucura, faz uma loucura, faz uma loucura. Mas não faça não. Mas tem dia, irmão, que está tão frio, tão gelado, mas tão desanimado, que você diz: ai meu Deus, para que viver? Por que eu nasci, Jesus? O que está acontecendo? Por que não nasceu alguém melhor do que eu? No meu lugar podia ter nascido uma pessoa no meu lugar. Por que foi eu nascer? Você está tão frio, Você tem que saber que você precisa de Deus nos momentos que as coisas estão fervendo e no momento que a coisa está gelada. Sabe, um dos gomos do fruto do Espírito é domínio próprio, que em outras traduções é temperança. Na hora da ira, você poderia, mas você, tranquilo.
Na hora da calmaria, você poderia até descansar, mas você continua caminhando. O camelo, ele sabe suportar os dois extremos. Nós também temos que suportar os dois extremos. Colossenses 3:12 diz: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, e segue-se a lista. Você precisa estar cheio, para que você não seja um crente tomado pelo seu temperamento, conduzido pela ira, conduzido pela mágoa, conduzido por qualquer coisa que aparece. No momento, as pessoas estão rindo, você ri também. As pessoas chamam para beber pinga, beber vinho, você já está quase indo. Você, na hora de ir para o culto, está... Meu irmão, se controla. Se controla. Tem que ter temperamento, tem que ter domínio próprio. As pessoas vão provocar você sempre. As pessoas vão provocar, eles querem te tirar da bênção. Eu conheci um presbítero lá em Assis que ele falava assim: olha, moço, eu sou uma pessoa muito calma, mas não me tira da bênção não. Se me tirar da bênção, vai me conhecer. E eu falava: ai Jesus, cada presbítero que me aparece. Quem que vai tirar o senhor da bênção, irmão? Tem alguém que tira? Porque se tiver, vai ter que fechar essa porta aí, porque senão, Deus me livre. As pessoas provocam. Acontecem coisas na sua vida que você não programou. Na verdade, muita coisa que acontece na nossa vida, a gente não programa. Se fosse pela minha programação, irmão, ia dar tudo certo. Não ia dar nada errado, ia dar tudo certo. Ninguém ia brigar comigo, ninguém ia falar uma palavra que eu não gosto de ouvir. As coisas iam dar tudo certo. Acontecem coisas que você não quer, que você não planejou, que você não sonhou. E daí? Vai mudar de cabeça? Agora eu vou... Não, calma. Piano, irmão. Temperamento, mansidão, domínio próprio. Acontecem coisas inesperadas. A Bíblia diz que nós vivemos em tempos difíceis. 2 Timóteo 3, 1 até o 5. Dias que os homens não têm amor a Deus, não temem a Deus, não amam a família, são gananciosos, avarentos, presunçosos, desprezam as coisas de Deus, mais amigos dos prazeres do mundo do que de Deus. E está falando daqueles que vão na igreja. E você está no meio desse povo. Aprenda com o camelo. Não se baseia pela circunstância. Segura, fica firme. Jesus está contigo, Ele vai te dar a vitória. Aleluia. Quarta qualidade aqui do camelo. A pata do camelo é gelatinosa, não machuca e nem se queima. Você viu do vídeo? A pata dele se adapta, irmão. Ela não fica se machucando. Ai, tem uns crentes que vivem se machucando. 3 passos, ai, eu estou doente, não vou mais na igreja. Anda mais um pouquinho, ai, irmã falou mal de mim. Irmão, você se queima à toa, você se machuca demais. O camelo, ele vai no meio do deserto, irmão, e vai embora, ele para frente. Não é para trás nem para o lado, é para frente. O caminho do crente é para frente, irmão. Tem espinho, tem pedra, tem empecilho, tem gente com pedra na mão. Para frente, irmão, para frente. Continua. Se você continuar para frente, você vai chegar no destino. Mas se você ficar aí toda hora se machucando, você não chega. Você chega atrasado. E no céu não tem como chegar atrasado. Tem que chegar na hora. Aleluia. Colossenses 3:13 diz: suportando-vos uns aos outros. Vou fazer uma pergunta, você nem me responde. Você consegue me suportar? É sério, irmão. Porque a Bíblia diz que é para suportar uns aos outros. É um mandamento. Suportar é o que, irmão? Suportar é quando a pessoa tem um problema e você não concorda, e você tem que suportar.
suportando-vos uns aos outros. Deus sabe que as pessoas têm defeitos, e ela está dizendo para você, a palavra está dizendo para você, suporta o defeito. Suporta. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, fazei vós também. Porque se Cristo não perdoasse, ai ai, quem que estava aqui? Ninguém. Importante demais. Quinto, para a gente ir para o final, porque já é 9 horas. O camelo, irmão, isso aqui é top demais. O camelo descansa de joelho. O camelo não é igual aos outros animais que deita. O camelo, ele se ajoelha, ele vai dormir, ele se ajoelha. Como é que você descansa, irmão? Como é que você descansa, irmão? Tem uns que desliga, sai da tomada, sai da fiação. Desaparece. Dizem que a morte é dizem que o sono é uma quase morte. A pessoa desliga, está fora. Tem uns que morrem mesmo e ressuscita no outro dia. Tem uns que morrem. Você até coloca, será que está respirando? Dá medo. O camelo, ele descansa de joelhos. Ele descansa de joelhos. E a Bíblia diz assim, em 1 Pedro 5,7: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Irmão, antes de dormir, lança sobre Cristo tudo aquilo que te preocupa. Eu sei que tem coisa que te atormenta, eu sei que tem coisa que é gigante. O diabo, às vezes, uma coisa ele faz ficar tão grande que aos seus olhos parece que não tem mais solução. Lança sobre Cristo. Ele está dizendo, lança sobre Cristo. Deus cuida dos seus. Lança sobre Cristo. Antes de dormir, coloca sobre Ele. Aleluia. Aleluia. Já vou encerrar, irmão. Um jovem amigo meu, ele era uma pessoa de muita oração, e ele, na hora de dormir, ele dobrava os joelhos, lia uma palavra, orava um pouco, e depois dormia, ia descansar. Só que naquele dia, ele estava tão cansado do serviço, mas ele estava tão cansado, que ele dobrou os joelhos, abriu a Bíblia, e antes mesmo dele começar a ler, ele, de sono, ele caiu com a cara no meio da Bíblia ali, e dormiu. E quando foi altas horas da noite, ele acordou assustado, pensando, Deus vai me matar. Deus vai me matar, porque que desrespeito eu tive com Deus. Ai, irmão, eu perto desse sujeito, eu nem sei se aceitei Jesus ainda. Porque pensa, ele está pensando, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Olha o tamanho do meu desrespeito. Eu, em vez de ler a tua palavra e orar para depois dormir, eu dormi com o rosto em cima da tua palavra. O Espírito Santo falou para ele assim, não te preocupes, muitos da minha igreja não têm mais esse hábito. Muitos da minha igreja não têm o hábito de orar, não têm o hábito de me buscar na palavra, muitos só desligam. Tem uns que eu acho que escreve num papelzinho, uma oração já, protocolo, padrão, né? Prega na parede, aí chega lá e fala, Jesus, está ali, é tudo que eu tenho para falar, está ali naquele papel. Só desliga, né? Precisa. Sexta e última, para agora nós encerrar. O camelo é o único animal que é chamado de servo. De todos os animais do Oriente, o único chamado de servo é o camelo, pelo fato de se curvar para a pessoa subir ou descer. Como que se monta em um camelo? Ele se curva e a pessoa sobe, e na hora de descer, ele se curva e a pessoa desce. Sempre que o camelo se curva, emite um som que os estudiosos dizem que é de bem-vindo. São por natureza mansos e servos, pois apesar do tamanho que têm, não ferem seus donos, aqueles a quem estão servindo.
Com o camelo aprendemos que quando estamos servindo ao líder, mas não nos curvamos, não temos o caráter de servo. Quando somos duros e mantemos a cara de rebelde, apesar de mostrar sorriso de aprovação, mas o coração de serpente, é porque não aprendemos ainda a nos curvar. Tem crente assim no trabalho, na igreja, em todo lugar. Ele não tem atitude de servo. Ele não tem atitude de servo. Se você for cutucar, repreender ou falar qualquer coisa, irmão, você arrumou para a cabeça. É cutucar um vespeiro, é cutucar uma onça com uma vara curta, porque ele tem todas as palavras para te dizer, ele tem todas as razões do mundo, ele quer mostrar que você está errado. Isso não é servo, isso não é servo. E sabe o que Jesus disse? Marcos 10, 44 e 45: qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Agora você pensa, se o Filho de Deus veio para servir, por que você não deve ter o prazer de servir? Por que você não deve ter a atitude de servo? Por que você não tem o prazer de servir a teu irmão? Nós não estamos aqui para nos encavalar um no outro, nós estamos aqui para servir uns aos outros, em Cristo, para a glória do nome de Cristo, porque tudo foi feito para Ele, tudo é dele, para a glória dele, e assim seja neste lugar, em nome de Jesus. Se coloque de pé para nós orarmos. Aleluia. Viu só, irmão, como o camelo nos ensina muito? Eu teria mais alguma coisa, mas vamos nos encerrar por aqui mesmo. Glória a Deus. Louvado é o nome de Jesus. Oremos ao Senhor, e nesta oração, irmão, vamos suplicar para que o Senhor, cada dia mais, nos molde o nosso caráter, para que possamos servir ao Senhor com um coração cada vez mais sincero, cada vez mais verdadeiro na presença do Senhor. Deus de maravilha, Deus de poder, nós te adoramos, Jesus, porque o Senhor é bom, meu Deus, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é verdadeiro, porque o Senhor conhece as nossas debilidades. A tua palavra diz que o Senhor se lembra que somos pó, o Senhor sabe, meu Deus, que nós temos problemas, dificuldades, deficiências de caráter, mas todavia o Senhor nos ama, o Senhor concede-nos oportunidade de melhorar. A tua palavra dia após dia está sendo pregada, para que possamos nos moldar segundo o teu caráter, segundo a tua palavra, segundo o teu desejo, em nome de Jesus. Senhor, torna esta igreja uma igreja triunfante, vitoriosa, vencendo o pecado, vencendo as adversidades, vencendo toda a dificuldade, cada dia mais semelhante ao Senhor, porque o Senhor é perfeito. Em nome de Jesus nós te adoramos.